A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. Eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação no livro de Êxodo, capítulo 14, a começar do versículo 10 em diante, que diz assim: E aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e viram que os egípcios vinham atrás dele. Por isso temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que nós morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos servir aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estáis quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Amém. Vemos, meus irmãos, a fé de Moisés, né? Vemos aqui a fé de Moisés e vemos aqui a aflição, a grande aflição do povo, né? Pois o povo tinha visto já de tudo e eu acredito que eles pensaram assim: já vimos de tudo, né? Que o Senhor nos já fez no Egito, porém agora nós vamos morrer. Será que nós vamos morrer agora? Meus irmãos, o Senhor falava ao meu coração que diante de muita aflição, quando a gente passa por muita aflição, a gente começa a conhecer o que é que tem dentro, o que é que verdadeiramente tem dentro do nosso coração. Será que quando a gente passa por uma aflição muito grande, assim como essa que o povo de Deus passou, será que em nós vai manter a fé? Será que tem fé mesmo? Não é? Quando a gente passa por aflição, a gente vê se a gente realmente serve ao Senhor ou não, né? Aqui, meus irmãos, verdadeiramente quem estava com a fé lá em cima era Moisés, né? E isso me chamou muito a atenção. Aqui no versículo 1 do capítulo 14 diz assim: Então falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Piairote em Migdol e o mar diante de Baal-Zefon em frente dele. Assentareis ao campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persigas, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Assim saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Deus já havia dito a Moisés que iria endurecer o coração de Faraó novamente, né, pela última vez, pois Faraó precisava ainda mais saber, não é, até onde a mão do Senhor iria, né? Aqui fala no versículo 8: Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com a alta mão do Senhor, com a potente mão do Senhor. E aqui mais uma vez o Senhor mostra a Faraó e ao povo o seu grande poder, não é? O seu grande poder. Então, meus irmãos, os filhos de Israel, quando viram aquela situação, logo começaram a murmurar. E aqui no versículo 11 diz: E disseram a Moisés: Não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto, porque nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito, né? Começaram logo a murmurar diante da aflição. Meus irmãos, o Senhor nos ensina que diante de uma grande aflição, não murmure. Não murmure, creia, busque a minha presença, busque se converter a ponto de quando você chegar diante de uma grande aflição, você não venha estar murmurando. Pois é na hora das aflições que a gente mostra que a gente serve ao Senhor. Por isso, meus irmãos, que a gente precisa buscar ao Senhor em tempo e fora de tempo, porque a hora da aflição chega para todo mundo.
as aflições chegam, as situações difíceis chegam, os momentos difíceis em nossas vidas chega essa hora. Aqui tinha chegado a hora do povo de Deus de passar por esta aflição. Moisés, porém, já sabia. A fé de Moisés ficou ali cessada e ele não murmurou junto com o povo. Veja que o povo murmurou, o povo se atribulou, ficou em grande aflição, porém Moisés estava na presença do Senhor com toda a fé em alta, não é? Com a fé dele lá em cima, pois Deus já havia dito. E a resposta de Moisés disse, aqui no versículo 13 diz, Moisés, porém, diz ao povo, não temais, estáis quieto e vede o livramento do Senhor. Meus irmãos, em horas de grande aflição, que a gente clame ao Senhor, peça ao Senhor o grande livramento. Não vamos trocar a oração por murmuração. Vamos estar na presença do grande Deus Todo-Poderoso pedindo livramento. Na hora de grande aflição, vamos orar e pedir ao Senhor grande livramento, né? Foi isso que Moisés disse, estáis quieto e vede o grande livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calarei, tá vendo? Coisa boa e maravilhosa a gente ter um Moisés assim, não é? Na nossa vida, quando a gente passar por aflição. Meus irmãos, é muito bom a gente pedir ao Senhor, que eu tenha amizades com pessoas que te servem de verdade, para que uma pessoa assim venha ser usada por ti para acalmar o meu coração, não é? E se você disser, meu Deus, mas eu não tenho, tem sim, tem o Espírito Santo. Meus irmãos, eu não sei se vocês já passaram por estas experiências quando de grande aflição, que no momento não tem ninguém por perto, mas o Espírito Santo acalma o coração. Eu já passei por isso, né? Em momentos em que o Espírito Santo falava no meu coração e dizia, acalme-se. Aquiete-se, acalme-se. O Senhor me faz lembrar uma vez que o meu esposo atrasou para ir buscar o meu filho na escola. O Senhor me fez lembrar deste testemunho. E o meu filho pegou o ônibus escolar e ninguém viu, né? O vigia da escola não viu. E quando o meu esposo chegou para ir pegar ele não estava ali. E o meu esposo ligou para mim e disse, o nosso filho não está aqui na escola. E na mesma hora o Espírito Santo falou ao meu coração que ele estava no ônibus escolar, né? Que ele estava, e ali o Senhor me deu aquela força, aquela tranquilidade. Eu fui para o ponto de ônibus e ali quando eu vi ele, eu disse, meu Deus, tu és muito fiel. Oh, meus irmãos, que coisa linda. Que coisa linda é a gente ter o Espírito Santo de Deus como amigo, como um conselheiro, como aquele que nos fortalece nas horas que a gente é de grande aflição. Se você não tem nenhuma pessoa, porque tem horas que a gente não tem. Não é a questão de que não temos amigos, não é essa. Mas tem questões, tem momentos que chegam notícias e ali não tem ninguém perto de você, mas o Espírito Santo do Senhor está com você. E ali acalma aquela situação. E quando eu vi o meu filho de longe, eu comecei a glorificar o nome do Senhor. Eu comecei, porque não é fácil você ir buscar uma criança na escola e ela não está ali, não é? Você sabe que deixou sua criança ali e de repente você saber a notícia, não, o menino não estava na escola, né? Então, meus irmãos, é bom, é maravilhoso nós pertencermos a esse Deus, um Deus que conforta dentro da nossa alma e responde imediatamente, né? E nos acalma, e nos tranquiliza, e nos dá vitória, e ali a gente fica glorificando o nome desse Deus. Então, Moisés acalmou o povo, seja você
aquela pessoa que acalma no meio de uma tempestade. Não tente roubar a fé de ninguém. Se você viu que alguém está em aflição, acalme aquela pessoa, tranquilize aquela pessoa, seja o Moisés da vez, né? Que você seja o Moisés da vez, dizendo: acalme-se, aquiete-se, tudo vai se resolver. Deus dará um grande livramento e aquela pessoa acalma. Veja aqui que no versículo 14 Moisés diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Meus irmãos, Deus é aquele Deus que ele é um Deus do impossível. Ele pode fazer todas as coisas, por mais que você esteja orando por alguém e você está vendo, não, isso aqui não tem mais jeito, mas nunca diga isso. Nunca esmoreça a fé de ninguém, nunca tire a fé de ninguém. Diga sempre: o Senhor pelejará por vós. O Senhor te dará a vitória que Ele quer dar. Não, muitas das vezes é do jeito que a gente quer, mas as coisas sempre terminam do jeito que o Senhor quer. E que o Espírito Santo do Senhor Jesus, meus irmãos, fale muito, muito mais ao nosso coração. Amém.